Olá, ouvintes do podcast da SMU, estamos aqui para mais um episódio para falar com vocês sobre o mundo das startups e dos investimentos em startups. E para me acompanhar do time SMU, eu estou aqui com o Ives Bastos. Tudo bem, Ives? Oi, Marília. Oi, Gustavo. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E como convidado de honra, mais uma vez aqui no nosso podcast, pela primeira vez em vídeo, né? Nós temos Gustavo Cerbasi. Tudo bem, Gustavo? Marília, tudo bem? Ives, bom dia. Prazer estar com vocês. A honra é minha. Educar sempre é uma grande oportunidade. Obrigado pelo convite. Com certeza. E eu já queria deixar uma introdução aqui para os nossos ouvintes, que esse episódio a gente vai fazer como uma continuação do episódio anterior. Então, assim, eu vou pular a parte de contar a sua história e tudo mais, porque a gente já tem um episódio dedicado a te conhecer o seu perfil e tudo mais. Então, agora a gente vai direto ao ponto, Boa. né? Boa? Boa. Pra quem não ouviu, o episódio anterior está lá no Spotify. É só dar uma olhada lá, jogar Gustavo Cerbasi, que vai ter o episódio completo para vocês ouvirem. E foi bem bacana, vale a pena, que eu gostei muito daquele papo. Foi bem legal Foi bem mesmo. legal. Por mim, a gente teria ficado falando mais um tempão. Pena que tem que acabar, né? Bom, e hoje a gente está aqui para falar de construção de tese de investimentos em startups, diversificação de portfólio, enfim, tudo o que o investidor precisa ter em mente antes até mesmo de começar a investir ou no começo, no momento de aprendizado, né? Sim. Bom, vamos lá. Tese de investimento, né? Acho que é muito importante entender para as pessoas entenderem o que é a tal tese de investimento. É para que você investe ou que objetivo você quer alcançar com aquele investimento que você escolheu. Startup não é um investimento, por exemplo, para reserva de emergências, não é um dinheiro que você vai sacar a qualquer momento, não é um investimento para a sua previdência que vai gerar renda para você. Eu, tradicionalmente, já há mais de 2 décadas, nos meus livros, nas consultorias, hoje na plataforma da qual eu sou sócio, a gente atua seguindo uma estratégia básica de investimentos em que a gente procura blindar a pessoa, o investidor, das ansiedades e imprevistos do presente com uma boa reserva de emergências. Então, algum dinheiro que estará investido com segurança, provavelmente numa renda fixa com liquidez imediata, acompanhando a taxa Selic, sem grandes riscos, para poder ser acessado sempre que acontecer um imprevisto, sempre que houver uma oportunidade, por exemplo, uma oportunidade imperdível de investimentos, mas que você, ao usar aquele dinheiro, você recompõe rapidamente. Primeiro, cuida do dinheiro presente. Essa reserva de emergências depende muito do perfil de cada um, por isso a importância do planejador financeiro, mas pessoas que têm muita estabilidade, servidores públicos, vão ter menos necessidade de reserva de emergências do que aqueles que têm um emprego com uma renda muito variável, empregabilidade instável. Pessoas que têm um orçamento muito mais flexível, custos fixos baixos e gastos frequentes com lazer, viagens, cursos, são pessoas que vão precisar de menos reserva de emergência, porque aconteceu um imprevisto, basta acionar aquele tipo de recurso, ou cancelar aquele tipo de gasto. Quando você resolveu a questão da reserva de emergências, tem uma outra preocupação, um outro cuidado, que é a construção da sua previdência, do futuro. A gente não usa ativos como startups para a construção da previdência, por quê? Porque eu preciso de uma carteira tipicamente balanceada. Normalmente eu vou estabelecer um percentual de renda fixa, um percentual de renda variável, vou procurar o que é o arroz-feijão dos investimentos em renda variável, que pode ser tanto ações, fundos imobiliários, pode ser imóveis também, para quem está acostumado com esse mercado, mas é algo que a gente trabalha comprando na baixa e quando há uma grande valorização, a gente realiza uma parte do lucro para poder manter um certo balanço entre renda fixa e renda variável. As startups não se encaixam nesses dois tipos de investimentos. A conta que a gente faz na estratégia de investimentos tem a reserva de emergências, você tem? Perfeito. Contribua regularmente com aquilo que você precisa para a sua renda futura se tudo der errado na sua vida. Você está com um plano de previdência ou algo similar? Perfeito. É a terceira etapa dos investimentos que recebe os diversos tipos de risco. Eu posso apostar num pré-fixado porque a Selic vai cair, eu posso apostar em ações da Bolsa de Valores que tem um potencial maior de crescimento, um small cap, por exemplo. Eu posso começar a estudar o mercado de startups e montar uma carteira de startups pelo grande potencial de valorização que elas têm, um potencial de valorização maior do que as grandes empresas já estabelecidas, em que o mercado já precificou o que é justo para o seu capital, e por isso o seu
fizer uma ótima escolha no mercado de ações, talvez eu consiga ganhos de 10%, 15% ao ano. No mercado de startups, a gente diversifica porque nem todas as oportunidades irão frutificar, mas as que vão frutificar com grandes resultados. E aí, o planejamento financeiro da pessoa tem que estar alinhado com as expectativas dessa carteira de investimentos. As startups são empresas que podem maturar, às vezes em 2, 3 anos, às vezes em 7, 8 anos, e eu não posso ficar na expectativa daquele resultado. Vou investir em startups para a festa de 15 anos da minha filha, Sim. para uma experiência que eu quero ter aos 50 ou 60 anos de idade. Normalmente a gente coloca esse tipo de investimento em situações do tipo, olha, eu vou colocar X no investimento, se eu conseguir 2x, 3x, eu tenho um projeto na minha vida ao fazer a saída desse investimento que vai resultar na minha casa de campo, na minha aposentadoria, num complemento da aposentadoria, suplementando aquilo que eu fiz num plano de previdência. Então, na prática, ao adotar essa estratégia, eu estou meio que blindado contra aquelas ansiedades do investidor típicas de cenários em que chega uma crise, por exemplo. Uma crise afeta grandes, pequenas empresas, afeta as startups também. E se eu começar a correr atrás de informação do mercado que estava bombando, agora deu uma esfriada, eu vejo que meu patrimônio pode estar valendo 20%, 30% menos, eu posso ficar apavorado achando que eu fiz uma má escolha. Quando, na verdade, o quanto vale o patrimônio em meio a uma crise não diz muita coisa. Eu diria que uma startup é como uma casa que você compra num local bucólico, muito interessante, pouco urbanizado. Imagina que você compra uma casa num lugar maravilhoso, onde o rio faz a curva e contorna essa casa. Então você tem lá um morrinho bonito, você vai comprar, tá tudo florido, aquela casa em frente ao rio. De repente, depois de algumas semanas, você está em casa assistindo uma televisão e vê que, puxa, uma chuva na região onde você comprou a casa está mostrando a sua casa na TV embaixo d'água. Uhum. Você não vai vender essa casa nesse momento. Ali continua sendo um lugar bucólico, ótimo de aproveitar nos bons momentos, e naquela situação você vai pensar em, puxa, o que eu faço agora? Vou pintar a casa, vou melhorar, vou manter essa casa, vou vender no futuro, mas você vai procurar vender quando for um bom momento para ela e não no momento da crise. Então, por que as pessoas muitas vezes não vendem uma casa que passou por uma inundação, mas procuram vender uma carteira de ações ou de startups numa crise? Porque às vezes existe aquela cotação, a informação que chega, nos acende um alerta, dizendo que aquele dinheiro que eu coloquei pode estar valendo menos. Mas valendo menos, na verdade, é mais uma oportunidade de você comprar mais barato que você já comprou, do que de se desfazer de forma urgente, sem levar em consideração que ali tem um projeto, tem uma proposta, tem um plano de negócios. Pode estar acontecendo um processo de expansão e ali é apenas um revés nesse processo de expansão. O investidor tem que ter essa consciência de acompanhar o seu negócio com olhos no futuro e não com olhos nos reflexos das variáveis presentes. Perfeito. E, inclusive, você falou que não dá para investir em startup com um plano para aquele dinheiro mais para frente, né? Isso já é difícil em renda variável, né? As pessoas que entram, por exemplo, em alguma ação pensando, daqui 2 anos eu quero ter com esse dinheiro que eu comprei essas ações 2 milhões de reais. Não é assim que funciona, né? Quem coloca um objetivo muito determinado e achando que aquilo vai se concretizar, pode vir a se decepcionar, né? Isso no mercado de ações, quando você fala no mercado das ações negociadas na B3, são empresas que já têm uma certa tradição, um tempo de existência, publicam seus relatórios de forma obrigatória já há muito tempo, tem liquidez e tem casas de pesquisa buscando conhecimento, construindo relatórios continuamente, e todas as decisões que são tomadas em cima do mercado de ações são decisões pautadas num estudo que é feito sobre aquelas empresas e sobre suas concorrentes, sobre o mercado, sobre as crises que afetam os diferentes países, e mesmo assim há falhas nos planos. Por quê? Porque as empresas, quando estão no mercado de alta liquidez, elas já estão mais ou menos precificadas. Uhum. Toda a informação que existe sobre aquela empresa já foi levada em consideração para o investidor avaliar se ela tem potencial de crescimento ou não, se a concorrência está atacando ela ou não, se há condições dela manter seus negócios dentro da conjuntura política ou não. Então, toda vez que há uma supervalorização nas ações, é porque algum fato novo surgiu. Quando a gente olha o mercado de startups, essas empresas, as empresas do mercado de startups, elas estão sujeitas às mesmas variáveis das grandes empresas, só que são empresas menores. Empresas menores podem sofrer mais nas crises,
ou podem crescer de forma mais acelerada quando surgem as oportunidades e recuperações do mercado. Então, o que a gente tem que levar em consideração no mercado de startups é que não há tanta informação, não há tanta análise sobre as empresas menores como existe em relação às grandes empresas. Sim. Por que não há tanta informação? Porque não há tantos investidores envolvidos, né? Não é bom negócio para as casas de análise construir relatórios complexos sobre as empresas de menor porte. Mas é justamente nas de menor porte que estão as grandes oportunidades. Quando um negócio vira, quando um concorrente quebra e uma empresa de menor porte absorve, por exemplo, o mercado ou a estrutura do concorrente, muitas vezes o seu negócio dobra em questão de meses, né? Então, o potencial de crescimento sendo muito mais interessante, justifica assumir o risco. O que a gente sempre alerta em relação ao risco é que não devemos evitar o risco. Nós devemos buscar informações e conhecimentos para poder administrar o risco. E o que a SMU proporciona no mercado de startups, né, para as empresas desse porte, é justamente uma troca de informações, uma provocação no ecossistema, um debate, né, os fóruns de discussão, justamente para aproximar esse mercado com menos informações do mercado farto de informações, que é o mercado das grandes empresas. Teve um ponto que você falou no último episódio da gente que eu achei muito bacana, que é, você olhou para esse investimento de startups como a oportunidade de ter uma postura mais passiva. Isso. Né? Que você não queria ficar gastando tanta energia, administrando ali ações, como você fazia. E aí tem um ponto que a SMU, ela democratiza muito, né, o acesso ao investimento, porque você com 3 mil, 2 mil, a depender da captação, você entra e tem essa pegada de ser sócio da empresa. Pensando nisso, como é que você acha que o investidor ele tem que olhar para a startup, no caso de entender, por exemplo, que é um ambiente muito dinâmico, certo? E que a startup, na sua jornada ali, nas etapas que ela vai passar, ela vai potencialmente precisar mudar modelo de negócios, pivotar, e o investidor ele precisa entender que, claro que tem um accountability envolvido, que a startup presta contas, mas que ele não vai poder estar opinando o tempo todo ali, né? Ele realmente monitora, ele toma as decisões, mas a startup, ela precisa se movimentar mais ali para fazer dar certo. Sim, parece contraditório eu ter falado que, puxa, é um mercado que tem um potencial maior de crescimento, é mais afetado em relação às crises, mas eu procurava uma postura mais passiva, né? Bom, é importante explicar. O que eu vejo nas startups? É como joias em estado puro. Eu, quando vejo uma tese, não só a tese de investimento, mas o propósito da empresa, o que ela faz, o que ela quer fazer, eu posso investir nesse propósito, né? Se é uma empresa que está trabalhando para ter um mundo mais limpo, eu vou confiar nesse objetivo e não no objetivo, por exemplo, puxa, de uma grande empresa, uma grande mineradora, um grande varejista, que você fala, puxa, o varejista vende produtos no varejo, mineradora tira minério. Não, não é bem assim. As empresas podem ter mudanças muito bruscas na operação por talvez uma mudança na política, uma mudança nas relações entre países, mudou o câmbio, surgiu algum embargo em relação a essa empresa, uma empresa que tinha sucesso, de repente desmorona. As joias em estado puro são aquelas em que eu preciso me preocupar menos com os relatórios, os fatos relevantes, a contabilidade, e mais com acompanhamento do que ela faz, simplesmente. Então eu me sinto dono da ideia, dono do negócio, e não dono dos números, das cotações, das variáveis, indicadores, como no mercado de grandes empresas. Tem até um segmento muito importante do mercado de grandes empresas, de ações de grandes empresas, que é o grupo de analistas técnicos, que diz que, ou gráficos, né, que diz que pouco importa o que a empresa faz, quanto ela fatura, o market share, a gente só olha o gráfico, né, porque o negócio chega a ser irrelevante diante dos movimentos de ida e volta, os movimentos de manada do mercado. No mercado de crowdfunding de empresas de menor porte, isso não acontece, né? A liquidez é menor, as cotações são mais espaçadas, não refletem idealmente o preço da empresa, mas ao acompanhar a evolução do propósito da empresa, eu vejo que aquilo no qual investi está realmente evoluindo para o caminho certo ou não. Então é muito mais fácil acompanhar dessa maneira, sem a preocupação com números precisos. Eu ouvi em uma palestra uma vez, eu até estava pegando aqui a frase exatamente, quem estava palestrando era a Isabela Matti, uma empreendedora aí desde os 14 anos, né? Eu admiro muito ela. E ela fala a seguinte frase, né? É mais fácil você sair à frente da média quando você identifica oportunidades que estão no começo. Então, é justamente isso que você falou
da joia não lapidada, vamos dizer assim, não trabalhada, que é quando você vê o potencial e já entra quando ela ainda está num preço de mercado muito pequeno, né? Sim. Então, essa é a grande diferença de poder investir em startups. Você identificar oportunidades que ainda estão nascendo e aí entra essa questão que você estava falando, que é ter a paciência de entender que é uma jornada. Como tudo na vida é uma jornada de erros e aprendizados que vão sendo construídos e trabalhados ao longo do tempo, né? Sabe que eu não gosto de uma palavra que você usou, Marília, que é paciência. A questão não é ter paciência, é a questão de ter consistência. Justo. Saber qual que é o rumo que essa empresa está tomando, saber quais são os objetivos. Tem gente que fala, eu estou comprando, eu estou participando dessa empresa porque a projeção era que em 2 anos ela chegasse a um faturamento, digamos, de 30 milhões. Não, o 2 anos não é o relevante. O relevante é saber se está sendo feito e as coisas estão sendo corrigidas para chegar nos 30 milhões. Pode ser 2 anos, pode ser que chegue em 3, mas depois desses 30 milhões venha 50, 60, 70. O potencial de transformação de quem está começando realmente é muito maior. A gente pode associar essa reflexão a qualquer área da vida. Tudo. Uhum. Minha carreira é um bom exemplo. Por que eu fiz sucesso na área de finanças? Bom, para começar, eu nem era da área de finanças. Eu entrei nessa área porque eu escrevia bem. Mas porque ninguém tinha feito nada. Uhum. E porque ninguém tinha feito nada, era muito difícil fazer alguma coisa, eu não tinha referências. Se eu não tinha referências, eu topei fazer o que ninguém queria fazer, que era algo do zero, dava muito trabalho, mas as condições permitiram e ali cresceu um negócio multimilionário. Toda startup tem mais ou menos esse objetivo, né, de estar avançando numa área que é inovadora, numa área que poucos trabalharam. Como poucos trabalharam, ainda não tem linhas de crédito estabelecidas em bancos de desenvolvimento, cooperativas. Uhum. Então tem que fazer todo aquele exercício de organizar os números, apresentar para investidores, fazer uma oferta através da SMU, porque é algo inovador. Sim. Sendo algo inovador, existem 2 possibilidades. Ou fracasso, ou o crescimento muito consistente. Por que a gente diversifica? A gente diversifica porque de 10, 15 empresas que eu invisto, talvez 2 ou 3 não floresçam. Quando já há um filtro, o trabalho da SMU, de certa forma, é fazer esse filtro, é identificar oportunidades que já cumpram algumas etapas de consistência, de governança, de previsibilidade, de planejamento. Eu estou minimizando bastante o risco do fracasso. A gente vê estatísticas, né? Todo CNPJ que abre hoje, as empresas de pequeno porte, metade não estará mais aberta daqui a 4 anos. Não é exatamente o que acontece no mercado de crowdfunding quando há fiscais, né, juízes, né, todo o processo por trás da abertura de uma captação, na verdade é uma validação de teses, uma validação das informações, é uma confirmação de dados para poder apresentar para o possível investidor algo consistente, não apenas uma sugestão ou opinião. Então isso minimiza bastante o potencial de perdas que é típico de empresas pequenas. Empresas pequenas, sim, vão quebrar pelo menos metade delas. O que o mercado estruturado faz? É um filtro para que a gente minimize esse risco. Perfeito. E falando em jornada, que você até usou a sua história, a sua trajetória como referência, é bem legal entender que a vida financeira de uma pessoa também é uma jornada crescente. Sem dúvida. Se a pessoa ficar por muito tempo estagnada num único ponto de vida financeira, atingir um equilíbrio ali, o mesmo sempre, tem algo errado, né? E aí surge todo o seu trabalho que você faz, que é a educação financeira mesmo. Mas eu acho legal desenhar uma jornada que é justamente talvez investir em startup seja quando você já entendeu o que significa investir, né? Que é você emprestar, entre aspas, o seu dinheiro para alguém que está precisando e quando essa pessoa der lucros com esse dinheiro, você vai ter de volta acrescido de juros, Sim, né? Acrescido do lucro. Então, entender esse raciocínio que eu descrevi numa forma leiguíssima e muito simples é muito importante. E aí, onde eu quero chegar quando você investe em startups, você realmente enxerga propósito. Sim. Que é o fato de entrar em empresas nascentes que
que você vê a oportunidade e quer fazer parte desse projeto, né? Então, essa é a ideia principal de uma base de tese de investimentos, né? Sem dúvida. Agora, tem um conflito de interesses aí quando a gente percebe que o que você descreveu é perfeito. É exatamente isso. O investidor ideal para uma startup é aquele investidor que mantém o interesse no negócio, mantém o acompanhamento, de preferência contribua para o negócio nos fóruns que existem. As empresas que eu invisto, as startups que eu invisto, tem lá as reuniões para apresentar o andamento dos números, enfim, apresentar a situação da empresa para o mercado. E ali é um momento de se fazer perguntas, questionamentos e sugestões também. Todo investidor potencialmente tem algo a agregar. Esse é o papel do investidor. Quando a gente fala no mercado de startups, nós estamos falando de um mercado que chama a atenção de um público mais jovem, um público que está mais antenado, que está preocupado com a necessidade de ter um mundo mais equilibrado, que é uma engenharia circular, tecnologia, uso inteligente de recursos. Esse público normalmente vai ter uma atenção, uma atração maior por aquilo que é uma novidade que traz uma solução faltante no mercado. O investidor mais tradicional, aquele de mais idade, aquele que antigamente investia em imóveis, agora está procurando negócio, procura algo sólido, algo que foi comprovado ao longo do tempo. Qual que é o paradoxo aqui? Normalmente o mais jovem tem mais pressa. Uhum. Principalmente o jovem de hoje, eu sou fascinado, tenho 3 filhos adolescentes, eu vejo que a vida do jovem de hoje é muito cíclica. Toda a preparação profissional do jovem é para adquirir um conhecimento, para colocar esse conhecimento em prática por alguns anos, já com planos de depois desses poucos anos, 3, 4 anos, tirar um sabático, né? Que antigamente tirava com 50 anos. O jovem quer tirar a cada 5, 6 anos para depois de um descanso buscar outro conhecimento. Essa vida cíclica, ela prevê que, puxa, meus planos têm que ter uma construção, uma execução num cenário de 4, 5 anos. Isso não é exatamente compatível com o mundo de startups. Pode funcionar, mas gera uma certa ansiedade. O ideal é que esse jovem coloque os investimentos em startups naqueles seus projetos de mais médio e longo prazo. Eu vou ter alguns ciclos na minha vida, em paralelo estou construindo um pé de meia para onde eu vou morar quando minha vida estabilizar, para um grande projeto, sei lá, aos 40, aos 50 anos, eu quero dar uma volta ao mundo, eu quero fazer uma pós-graduação, mas é aquela construção de patrimônio que, repito, não conflita nem com a reserva de emergências, nem com a renda futura, não é para renda, mas para realizar projetos mais ambiciosos. Fala que, puxa, daqui a algum momento entre 5 e 10 anos, eu quero fazer um curso robusto em algum lugar do mundo. Eu vou colocar o que é meu projeto menos ambicioso, aquilo que eu sei que eu consigo construir, e vou considerar um plano B que, caso meus investimentos tenham um resultado maior do que eu estou enxergando nesse momento, eu vou ter planos B, C, D, projetos alternativos para acontecer com um pouco mais de recursos. As startups funcionam muito bem para esse tipo de projeto em que eu vou me premiar com um resultado diferenciado desde que eu não me imponha um prazo extremamente rápido ou urgente para colher resultados. Tem que ter um acompanhamento com uma certa tranquilidade, tem que ter planos para usar os recursos, sim, mas muitas vezes a ansiedade pode trair o investidor. Ele começa a depender do recurso, ele vai logo procurar um mercado secundário, se desfazer de um papel que às vezes está no caminho correto, está lidando com algum imprevisto, está acomodando alguma nova regra tributária, está acomodando algum tipo de subsídio que perdeu no mercado e poderia estar colhendo um resultado bem mais interessante num segundo momento e está se antecipando e realizando com um lucro abaixo do ideal. Sim, certamente. Eu tenho uma pergunta que entrando um pouquinho mais nesse assunto de diversificação. Como é que você conversaria com, assim, o que você diria para um investidor que está começando a investir agora nessa modalidade, mas que já tem um interesse e entende ali que precisa diversificar? Para onde é que ele precisa olhar para ter uma cartela diversificada? É o setor de atuação da startup, é o estágio dela, modelo de negócios? Como é que você olha um pouquinho isso? Diversificação no mundo tradicional dos investimentos só leva em consideração os números. A gente vai usar lá o modelo de Markowitz, anos 90, vai pegar o histórico de rentabilidade de diferentes mercados, né, o desvios padrão, e a gente vai pegar uma carteira que tem ativos com grande potencial de rentabilidade e alguns ativos que, caso aqueles com grande potencial fracassem, os demais ativos compensem. Então a gente olha sempre os números, está balanceando com base na matemática, na lógica, no cálculo. No mercado de startups não dá para fazer isso.
Primeiro porque eu não tenho um histórico longo de informações, as informações não são tão precisas, porque elas mudam com muita frequência, então qualquer estatística é meio bagunçada. Então, uma boa diversificação envolve a montagem de uma carteira em que eu tenha mercados diferentes, né? Se eu me interesso por alimentação mais saudável e, de repente, a alimentação mais saudável, leva em consideração que o mercado de fertilizantes está crescendo, se eu tiver duas empresas conectadas, é o mesmo tipo de segmento. Diversificar talvez seja ampliar o meu olhar para uma outra frente, com outro propósito que não tenha relação com a cadeia alimentar, e eu vou para algo ligado a serviços, algo ligado à medicina, algo ligado à logística, procurar funcionalidades diferentes no mercado, porque muitas vezes no mercado de startup, se um elemento da cadeia está com dificuldade de crescer, provavelmente a cadeia toda está sofrendo, né? A cadeia toda está emperrando com alguma perda de subsídio, com algum aumento de imposto, com alguma mudança de lógica, às vezes cambial, né, que favorece importado, por exemplo. Então, a diversificação significa procurar mercados diferentes, mercados não apenas que se complementem ou se completam, mas mercados que não concorram entre si para ter uma carteira saudável. A gente fala bastante dentro da SMU de diversificação também no sentido de não colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa. Sem dúvida. Não, vamos lá. Diversificação é diferente de espalhar o dinheiro, né? Poderia ter 50 empresas. Sim, 50 empresas. Se acontece uma grande crise em uma delas, você perdeu no máximo 2% do seu patrimônio se está perfeitamente diluído. Só que ter 50 empresas significa você ter que acompanhar informações sobre 50 negócios. Idealmente, participar de 50 reuniões trimestrais para saber do andamento do seu negócio. Eu não acho interessante porque você nunca vai conseguir nem acompanhar tudo, nem contribuir como poderia, como investidor, com comentários e dúvidas. Número ideal, algo entre 5, 10 empresas te permite ter uma boa diversificação, acompanhar essas informações, se inscrever no mailing, né, seja da própria empresa, de alguma associação ligada ao negócio dessa empresa, que vai te permitir saber como é que estão as notícias desse setor. E isso vai te enriquecer muito como pessoa. Enriquecer no sentido de dominar conhecimento de áreas que talvez não sejam as áreas associadas àquilo que você faz profissionalmente, mas te permite entender para onde o mundo está evoluindo. Seja na produção de algum bem, algum insumo, seja um serviço financeiro, seja alguma tecnologia, mas aquilo te permite até entender outras oportunidades que aquele tipo de mercado pode trazer para você. Não distribua demais o dinheiro, mas sim, amplie a sua carteira em N possibilidades. Eu acho que o ideal, o que eu sempre usei para quando eu tinha uma carteira de ações, hoje eu não tenho muitas ações, né? Mas o ideal para mim era 8, 10 ações. Startups, aquela parte do meu capital que eu aloquei para startups, entre 8 e 10 seria um número bem interessante que permite acompanhar de maneira tranquila a evolução dos negócios. Exato, isso é perfeito porque quando a gente analisa o perfil de um investidor, por exemplo, que tem o investimento mínimo pela SMU é R$3.000. Então, se ele dedicou R$10.000, aloca em 3, né? Isso. 3 e 4. Exatamente. Porque se uma vier a dar errado, vier a quebrar, quando você olhar para o seu portfólio completo, você vai ver que a sua tese de investimentos não está quebrada. E foi uma única startup que não deu certo, que acontece. Você tem que estar preparado para isso, né? E aí você usou uma palavra que incomoda muita gente, né? Peraí, pode quebrar? Sim, empresas podem quebrar. Pode. A questão é que se você tem 5 empresas, 20% do seu patrimônio em cada uma, vai no mínimo da SMU, nós estamos falando de R$3.000, então R$15.000 investidos, 3.000 cada uma. Se uma empresa quebra, R$3.000 viraram pó, né? Desapareceram. Os meus outros 2.000 precisam, os meus outros 12.000, desculpa, precisam render cerca de R$3.000 para recuperar o prejuízo. A questão é que empresas de menor porte, para conseguir essa rentabilidade, né, 3.000 em cima de 12, estamos falando de 20 e poucos por cento. Sim. Esses 25% que eu preciso de rentabilidade, uma empresa de pequeno porte é perfeitamente viável enxergar um horizonte de tempo em que eu recupero esse patrimônio, na média, em 1 ano. Esse dinheiro não cai na minha conta em 1 ano, mas quando eu realizar meus lucros, talvez seja com 40%, 50%, 60%, compensando com uma certa tranquilidade. Então, esse é o motivo da diversificação. Sim, empresas menores têm maior probabilidade de quebrar, só que as remanescentes têm uma probabilidade muito maior de trazer um resultado que compense
qualquer efeito financeiro desvantajoso dessa perda. A gente ensina sempre o investidor, bate bastante nessa tecla, de ele sempre olhar o portfólio como um todo. E não como caminha uma única startup especificamente. Porque como que está desenvolvendo, crescendo as empresas que você investiu? Se de 5, 4 deram errado, algum critério seu de escolha talvez esteja precisando melhorar, né? E vai melhorar. Vai melhorar porque, na verdade, vamos lá, o que você falou vale para todas as áreas da vida. Vale. Né? Hoje eu publico meus conteúdos nas redes sociais. Se eu ficar prestando atenção em cada um dos comentários que são colocados e levar aquilo como algo pessoal, talvez eu vá dormir mal todos os dias, porque todo post meu que tem lá 60, 70 comentários, vai ter 1 ou 2 comentários ou maldosos ou ignorantes, né? Da pessoa que comenta assim, pô, o cara chegou do nada, né? Apareceu nas redes sociais e quer dar opinião. Né? Eu posso me magoar. Se eu olhar individualmente, eu me incomodo. Se eu olhar estatisticamente, pô, de 30 respostas, uma vez esquisita, eu falo, pô, eu tenho 29 em 30 de nível de aprovação. Né? Uma economia funciona assim. Você fala, puxa, o Brasil, se eu olhar para um mercado específico, né, tal segmento está sofrendo, eu posso achar que o Brasil é um lixo. Né? Na verdade, o Brasil sofre, né, com seus governos, com as suas regras frágeis que vão mudando ao longo do tempo, mas o agronegócio brasileiro é simplesmente brilhante e carrega o país nas costas há mais de 500 anos. Então, sim, eu preciso ter esse cuidado de enxergar a minha carteira como um todo. Eu preciso entender que o processo de aprendizagem que você citou, ele vai funcionar principalmente se eu tiver algum controle, um controle organizado dos porquês da minha tese de investimento. Eu comprei o investimento A, o B, o C, o D. O ideal é ter uma planilhinha, em que eu acho que todo investidor tem que ter essa planilhinha, né? Do quanto investiu, quando investiu, o valor que tinha. Mas eu sempre procuro incluir nessa planilha o porquê que eu investi. Na data tal, eu comprei X cotas dessa empresa porque me chamou a atenção o indicador tal, o argumento tal do relatório. 4, 5 linhas que eu escrevo para explicar para mim mesmo do futuro, né, para o Gustavo Cerbasi do futuro, aquela decisão. Quando eu tenho algum revés, e acontece, né, de alguma empresa ser muito bem sucedida, um título público e para o caminho contrário, eu vou analisar o que eu pensei 12 meses atrás, no momento que eu tomei aquela decisão. Eu falo, não é possível que eu acreditava, né, que a Selic iria de 2% ao ano para 13% ao ano em X meses. Não é possível que eu acreditava na tese dessa empresa. Olhando no futuro, a reflexão sobre a decisão, ela parece muito questionadora. Mas, no fundo, ao fazer isso, quando eu fizer qualquer outro investimento daqui para frente, eu já vou ter um grau de maturidade que, lá no meu inconsciente, está levando em consideração essas possíveis armadilhas. Toda decisão que eu tomar a partir de agora vai ser uma decisão que leva em consideração que, puxa, mas o cenário pode mudar. Pode surgir algo louco que em 2020 se chamou pandemia, mas que em algum momento pode se chamar uma guerra, né? Algum outro problema que trave a sociedade. Nesse cenário, como é que fica? Isso se chama experiência. Quem organiza seu raciocínio dessa forma vai acelerar a conquista de experiência de uma maneira muito maior do que aquele que simplesmente vai reagindo. Ganhei, comemoro, perdi, choro. Por isso que a gente encontra jovens experientes e a gente encontra pessoas de muita idade totalmente inexperientes fazendo bobagem o tempo todo, porque não se organizam. Então é muito saudável esse exercício de você construir o futuro, explicando para si mesmo o que você quer fazer e de tempos em tempos para e repensa. Não precisa nem esperar ter o prejuízo. Pode ser que 2 anos depois você fala, caramba, eu imaginava que esse segmento ia por um certo rumo e está indo por um rumo diferente, né? Já não conversa comigo. Tá aí a oportunidade de você se desfazer do papel antes que ele se traduza num prejuízo. Você pode estar percebendo coisas que a maioria não está percebendo. E aí você vai melhorar a qualidade da sua carteira de investimentos como um todo. Com certeza. Bom, para a gente caminhar aqui para o encerramento... Mas já passamos de 5 minutos? Passa voando. Como último tópico, eu digo, mas aí a gente pode abrir bastante, que é falar do mercado secundário de startups, que é uma super oportunidade, novidade, para exatamente isso que a gente veio falando até agora, né? Da diversificação, da construção de um portfólio, de olhar tudo como um todo, e a liquidez, que é a principal dor que o mercado secundário vem
solucionar, né? Eu estou fascinado com o início desse mercado secundário. Resolve, na verdade não resolve, ele melhora a qualidade do investimento como um todo, porque pessoas mal planejadas com o mercado secundário podem se desfazer de ativos que, mesmo sejam potencialmente bons, pode ser que o seu patrimônio esteja precisando ser trabalhado ali para resolver um problema, uma questão de saúde, uma questão de família. Então, o aumento da liquidez é muito saudável para qualquer investimento. O mercado secundário nos dá mais informações. Começa a criar um histórico de como os investidores, compradores e vendedores estão percebendo o valor da empresa depois de um tempo de atuação. Isso significa dar mais, aumentar o interesse dos investidores por esse tipo de ativo. Quem perdeu a abertura, o lançamento de uma empresa, de repente, queria participar, no mercado secundário tem como aproveitar esse tipo de oportunidade. Como sócio da SMU que eu sou, né, participante do crowdfunding, eu tenho que opinar aqui e dar o meu papel de conselheiro da empresa também. O que falta para o mercado secundário? Eu acho que o que falta exige investimento, exige tempo, exige maturação. Eu sonho com o dia em que as pessoas que atuam no mercado secundário estarão dando informações suficientes, gerando movimentos suficientes para a gente começar a ter dados para poder trazer para os investidores informações com qualidade quase tão boa como a gente encontra no mercado de ações tradicional, negociadas na B3. Hoje, o mercado de ações, se eu abro um aplicativo do meu banco corretor, eu tenho ali a cotação diária, talvez com descasamento de compra e venda, porque tem menor liquidez, mas eu sei quanto vale a empresa. Para uma startup, não é tão simples identificar quanto vale. Eu posso desenvolver uma inteligência artificial, big data, tratar os dados e fazer um valuation contínuo da empresa com base nas cotações, mas isso tem pouco significado, justamente porque a realidade das empresas muda muito. Mas, por exemplo, eu ficaria muito feliz de ver nascer uma tecnologia, tem todo o interesse em contribuir com o nascimento dessa tecnologia, em que a gente, no momento em que se abre a oportunidade de investir na empresa, a gente vai ter um valuation da empresa naquele momento, né? Você está vendendo X cota, você sabe quanto vale a empresa, mas naquele momento a gente sabe quais são os direcionadores de valor da empresa. Para o valuation dessa empresa continuar evoluindo, o que tem que evoluir? Vendas, subsídios, participação do mercado, abertura de fronteiras, facilidade de negociação. Então, se tem algumas variáveis a acompanhar, idealmente eu gostaria de abrir meu aplicativo e clicar na minha empresa e saber se as 10 variáveis que afetam mais o valor da minha empresa estão indo para um caminho interessante ou não. Eu não preciso ter o valuation. Talvez com inteligência artificial até consiga criar esse valuation, mas, repito, acho que ele vai ter pouco valor. Mas com dados, eu consigo ter informações para nutrir o investidor de uma tendência. E aí eu acredito que no mercado de startups, as tendências serão sempre no sentido de compará-las comprar essas empresas com o mercado de grandes empresas de maneira vantajosa. Por quê? Quando eu tenho uma pequena empresa, a partir do momento que essa pequena empresa não dá certo, o efeito de não dar certo é muito rápido. Quando ela está dando certo, e dar certo uma pequena empresa significa números muito interessantes por períodos muito consistentes e muito longos, mesmo que essa empresa não tenha tanta liquidez. Então, a tendência é que a gente possa ter estatísticas, infográficos, informações que vão chamar a atenção das pessoas e atrair mais pessoas para a oportunidade que esse mercado já traz, mas que hoje simplesmente não tem tanta gente participando porque os números não estão ali, não aparecem. Eu acho que esse é o futuro do mercado de startups, o uso de dados, inteligência, informação, para nutrir o investidor de informações para aquela oportunidade que ele sabe que tem. Ele só não está enxergando porque os números não aparecem. Não está na cara, né? Exatamente. O que é legal ver é que tudo está sendo um processo de construção e desenvolvimento, porque é um mercado totalmente novo, principalmente em nível nacional, né? Então, você vê como foi o processo antes... o processo de construção mesmo onde ninguém nem sabia, né? Aí agora tivemos a aprovação da CVM, teve toda a estruturação, realmente dar forma para o projeto, né? E agora a gente está no período de teste. Então, receber feedbacks desse tipo, de pessoas que querem contribuir e falar, é isso que eu espero, seria maravilhoso se tivesse. É muito, muito legal de ouvir, né? Muito bom. E é fascinante ver como que o Brasil, apesar de todos os reveses, né? Quem acompanha muita notícia na TV, só vê notícia ruim, na verdade, nós estamos evoluindo a uma velocidade muito interessante. Eu
tenho liberdade de morar em qualquer lugar do mundo, tenho independência financeira para isso, mas eu continuo vendo o Brasil como a terra das grandes oportunidades. Porque, apesar de ser um país muito rico, ainda tem muito a ser feito. Sim. Então, quando há muito a ser feito, o universo para que novos negócios surjam, novas ideias, novas tecnologias sejam colocadas em prática, fala-se muito das mentes indo embora, né? Os filhos de famílias ricas indo estudar fora. Esses jovens voltarão com conhecimento, informação, referências, planos para montar novos negócios. Eu imagino o mercado de startups daqui a 5, 10 anos como um universo extremamente pujante, despertando o interesse das pessoas, com muita informação, gerando debates e discussões nas redes sociais. E a gente vai estar lembrando desse momento como uma pedra fundamental, como um momento em que entidades reguladoras, iniciativas privadas como a SMU se reuniram para criar o que é uma oportunidade que até pouco tempo atrás era para um clube de poucos investidores, poucos anjos e poucas famílias de patrimônio que ajudavam os negócios a florescerem. Hoje, a massa, o investidor normal, aquele que tem R$3.000, pode ajudar uma boa ideia a florescer, e a tendência é que isso só melhore no Brasil. Sim, hoje até menos de R$3.000, inclusive o mercado secundário vem até para democratizar ainda mais, porque a gente já falava do crowdfunding como um evento, como uma modalidade de investimento democrático, comparado a investidores anjos, que entram com cheques de milhões, né? Então, obviamente que 3.000 é muito mais democrático e acessível do que cheques na casa dos milhões, né? Mas agora a gente está com, inclusive, startups listadas no mercado a partir de R$10. Exato. Então, na verdade, o mercado secundário dá capilaridade para aquilo que gera uma oportunidade para uma massa maior de pessoas. Exatamente. Então, quem quer começar a investir, nem que fale, eu não quero ser um investidor de startups, quero tentar aqui, dar uma brincada, ver o que acontece. Já pode fazer com bem menos do que R$3.000, né? Sim. Uma grande oportunidade. Muito bacana. Pegando até esse gancho, porque, assim, democratizar o acesso. Você recebe muito investidor novo ali, que está até experimentando, né? Se a gente olha para a base de investidores da SMU, ela está mais ou menos dividida na metade. Metade só fez um investimento, porque começou agora, ou se frustrou, ou não mudou a tese, alguma coisa assim. E a metade tem 2 ou mais. E aí tem essa diferença de perfil, né? Eu acho que essa galera que tem um investimento só, talvez ela comprou muito a ideia de uma empresa que foi listada, ela já era fã, acompanhava, ou ela está começando a jornada, ou ela teve essa frustração. Tem um pouco como é que fala? De contradição aí, que é você entender a importância da diversificação e que você vai, assim, que você pode se frustrar quando a empresa quebra, que a gente tenta evitar fazendo a curadoria, fazendo acompanhamento, por aí vai. Mas o que você acha que é importante essa galera toda saber que só fez um investimento e não seguiu a jornada ainda de expandir a sua base para reduzir ali esse risco de se frustrar, não ter o retorno? Informação e diversificação são as bases para você ter resultado em qualquer categoria de investimento. Tá? Em qualquer mercado, quem fez um investimento e não se sentiu colhendo frutos, podemos lá atrás falar, puxa, já quase 2 décadas que o trabalhador comum foi convidado a usar o seu FGTS para comprar ações da Vale e da Petrobras. Bom, concentração no único ativo. Vamos tirar a ineficiência que era você ter um fundo cobrando 3% ao ano para comprar uma ação, né? Mas tudo bem. Mas você ter todo o sua experiência em renda variável num único ativo, um ativo que tem altos e baixos. A pessoa vinha historicamente com aquele FGTS rendendo míseros 3% ao ano, mas agora é 5% num ano, menos 2% no outro, aquilo gerou pânico. Muitas pessoas que experimentaram a renda variável naquele momento não voltaram mais, por causa da frustração e do medo. O mesmo vale com algum criptoativo. Quem entrou no criptoativo lá no Bitcoin a R$60 mil, $60 mil, né, a cotação, e viu perder 30%, 40%, provavelmente nunca mais vai comprar criptoativo, vai demorar muitos anos para voltar, porque não diversificou, porque entrou no movimento de manada. Não é nada saudável e interessante você ter a experiência de startup com uma única empresa. Eu
comecei no mundo das startups também, como vocês citaram, porque a empresa da qual eu consumia produtos que estava sendo na minha mesa, a Pink Farms, né, que está no portfólio da S1000, de repente eu vi que ela estava, dando oportunidade de investir nela. Eu já era apaixonado pela marca, mas ali eu comecei a investir em outras startups quando conheci o modelo. Interessante é que você aproveite a porta de entrada para se informar sobre os outros negócios. Tem negócio que você acha que não tem nada a ver, não conversa com você não se identifica, mas com certeza tem negócio que a oportunidade está muito clara. Se eu tenho dúvidas, é só ver que a S1000 tem lá aquele é o termômetro, o gráfico da captação. Como está a captação em 1, 2, 3 semanas? Puxa, se a procura está interessante, é porque aquilo é uma oportunidade interessante também. Experimente, porque isso não só vai abrir oportunidade de você ganhar mais em diferentes mercados, como vai te blindar contra aquele sentimento frustrante de a única aposta que você fez no mercado foi mal sucedida. E aí você vai fechar as portas, vai fechar as oportunidades para outros negócios com potencial muito grande, porque uma experiência foi ruim. Diversificar com informação é o caminho para você se blindar contra esse sentimento de frustração. Tem muito brasileiro hoje que poderia ser muito mais próspero se, em vez de usar o seu FGTS lá atrás para comprar a Petrobras, por exemplo, usasse o FGTS para comprar uma casa própria, um imóvel, vendesse com lucro e montasse uma carteira de 10 ações. Talvez estaria com patrimônio aí 5, 10, 15 vezes maior hoje, né? O mercado de startups permite acelerar o seu patrimônio com capital muito menor do que seria montando uma carteira de ações, de imóveis, enfim. A capilaridade permite isso. É que eu acho que a startup também ela carrega um pouco essa visão assim idealista, né? Você olha tipo, é um mundo de inovação, é a chance de eu mudar de vida, tanto do ponto de vista do empreendedor, claro que acredita, investe a vida toda ali, mas do investidor, ele pega um pouco desse sentimento, né? De olha ali e vê, tipo, poxa, que disruptivo, inovador, vou apostar minhas fichas nessa daqui, porque aí não tem chance dela dar errado. E o mercado sempre tem um jeito de mostrar que sempre negócios pode. Disruptivos, inovadores, às vezes tem um concorrente que fez um pouco melhor. E é parte do jogo de pequenas empresas. O fato é que, para não ter essa frustração da perda, eu talvez tenha que levar em consideração que pelo menos 5 empresas, né, em que 4 me protejam da perda de uma, será uma receita saudável para construir um portfólio rentável, interessante, do qual vou me orgulhar daqui a 4, 5 anos. Sim, maravilha. Bom, acho que precisamos encerrar, infelizmente. Estava adorando o nosso papo. Tem que voltar, esse papo aqui vai longe. Lógico. Eu tive vários momentos que eu esqueci que eu tava gravando e tava só assim, ouvindo. Aí quando eu me lembrei, tive que voltar pra postura. Porque foi uma delícia. O assunto é bom. É isso aí. A gente tá, acima de tudo, falando não só entre nós, a gente sabe que a gente tá influenciando muito as pessoas que estão vendo lá em casa, né? Porque vidas estarão mudando quando a gente oferece uma orientação, uma educação que traz consistência para as escolhas. Para mim é uma grande oportunidade, um grande prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Fizemos esse episódio em continuação do primeiro, então virão outros aí, sempre construindo uma sequência de raciocínio, né? Já me sinto em casa, Marília. É um prazer enorme estar com você. Ives, obrigado aí pelas perguntas. Contem comigo. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Valeu. E obrigado, ouvintes, por mais um episódio e até a próxima.